Se você quer saber qual é o melhor Xeon para jogos, você chegou ao vídeo certo. Aliás, você chegou ao canal certo. No vídeo de hoje eu vou fazer mais uma batalha de Xeons, onde eu vou comparar o Xeon E5 2640V3 e o Xeon E5 2650V3. Tenho visto muitas dúvidas das pessoas em qual seria o melhor Xeon para jogos. A gente sabe que o melhor custo-benefício quando a gente fala de Xeon é o E5 2620V3. E eu já fiz um comparativo dele com o 2640V3. Se você não assistiu, o card está aqui em cima e o link também na descrição, mas assista depois desse vídeo, tá? Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Lord Vlad e sempre trago para vocês conteúdo muito legal sobre hardwares, tecnologia e games no geral. Se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações e continuar acompanhando o nosso conteúdo. Bom meus amigos, sem mais enrolação, então vamos para o conteúdo do vídeo. Ultimamente eu tenho visto pessoas comentando e falando que o Xeon E5 2650V3 é um monstro e de fato ele é mesmo. Só que quando a gente fala de jogos, será que ele consegue superar o 2640V3? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Então vou colocar lado a lado as características dos dois processadores e vamos comentar um pouquinho sobre isso. Para isso vamos a essa planilha que está na tela. Bom pessoal, temos aqui lado a lado as características principais de cada um desses processadores. Como a gente pode ver, na parte de cima temos o Xeon E5 2640V3, na parte de baixo o Xeon E5 2650V3. Os dois processadores têm uma litografia idêntica, são de 22 nanômetros, porque na verdade eles foram lançados mais ou menos aí na mesma época, no ano de 2014. Já na frequência é onde a gente começa a ver as primeiras diferenças entre eles. A diferença é que o Xeon 2640 tem um clock um pouquinho mais alto, enquanto o Xeon 2650 tem um clock de 2.3 GHz, o 2640 tem um clock de 2.6 GHz, ou seja, 0,3 GHz aí de vantagem para o Xeon 2640. E quando a gente fala de turbo, essa diferença só aumenta, porque a diferença do Xeon 2640V3 pode ir para 3.4 GHz, enquanto o Xeon 2650 vai para 3 GHz. Já a diferença a favor do Xeon 2650V3 está na quantidade de núcleos. Como vocês podem ver, ele tem 10 núcleos e 20 threads, enquanto o Xeon 2640 ele tem 8 núcleos e 16 threads. Isso vai gerar uma diferença muito grande quando a gente utilizar o processador em multitarefas, principalmente em renderização, multitarefas, edição de fotos, vídeos e demais coisas. Também temos uma diferença enquanto à memória. Embora os dois tenham suporte para memória DDR4, o 2640 ele tem uma frequência máxima de memória que ele consegue operar de 1866 MHz, enquanto o 2650 tem uma diferença de 2133 MHz. Até aí a gente pode falar o seguinte, bom, o Xeon 2650 tem menos clock, mas tem mais núcleos. Só que para jogos isso realmente não importa muito, porque os jogos não vão utilizar os 10 núcleos e os 20 threads. Os jogos vão utilizar mais aí a frequência, tanto a frequência base quanto a frequência turbo e também a frequência das memórias. É isso que vai fazer diferença. Então aí temos praticamente, se a gente olhar assim, um empate técnico entre os dois, com uma leve vantagem, diria eu, para o 2640 no que respeita a jogos. Porém, quando a gente fala num conjunto todo da ópera, logicamente o 2650 se mostra um processador melhor, porque para multitarefas e para outras coisas, para trabalho em si, ele logicamente vai conseguir ter um desempenho melhor. O cachê também é um pouquinho melhor para o Xeon 2650, com uma diferença de 5 MB ali, de 20 contra 25. Já no que diz respeito ao consumo de energia, o Xeon 2640 tem uma vantagem, porque ele consome apenas 95 watts. Apenas não, né? Na verdade 95 watts hoje em dia é até considerável, mas não, ele está dentro da média, assim, ele tá bom com 95 watts. Já o Xeon 2650, ele consome 105 watts, o que faz também com que ele seja
um pouquinho mais quente, seja um processador que precise de uma refrigeração melhor. O Xeon 2640 ele já não vai esquentar tanto assim, vai esquentar logicamente, mas não tanto quanto um 2650. Na questão de preços, no dia que eu estou gravando esse vídeo, os preços no AliExpress estão dessa maneira: R$ 267 para o 2640 e R$ 406 para o 2650. Então temos uma diferença ali de aproximadamente R$ 140, R$ 139 mais ou menos, em favor do Xeon 2640. Aí eu pergunto para vocês, inclusive pode deixar ali nos comentários ali embaixo, o que vale mais a pena para você? Pagar mais caro num processador que no conjunto todo ele é melhor, porém ele vai te entregar menos FPS, ou pagar um processador mais barato, que ele é muito bom já, ele não vai te deixar na mão, e você vai ter mais FPS. Tanto é que vamos ver o desempenho em jogos desses processadores. Para isso está passando aqui na tela uns prints que eu tirei de um canal russo, né? E se a gente observar, a gente vê que o Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, teve uma leve vantagem para o 2640. Não é uma vantagem muito grande, mas já é uma vantagem, dependendo ali. Esses testes foram feitos com uma 1080. Então, se você tem de repente uma placa de vídeo talvez um pouco mais simples, talvez a diferença de FPS vai ser para você muito importante. O Far Cry 5 também tem uma vantagem para o 2640, como a gente pode observar. A vantagem também não é muito grande, mas já tem uma vantagem. E o Shadow of the Tomb Raider também tem uma vantagem para o Xeon 2640. Então, qual que é a conclusão? Meus amigos, a conclusão é: os dois são ótimos processadores, porém, por um lado você tem um ótimo processador que vai te entregar mais FPS e custa um pouquinho menos, e por outro lado você tem um monstro chinês, realmente um dragão mesmo, que é o 2650, que ele vai te entregar um pouquinho menos FPS, mas no conjunto todo ele vai se mostrar muito melhor. Aí depende de você, meu amigo, mas como eu disse, nesse vídeo eu ia te responder qual que é melhor para jogos. Para jogos é melhor o 2640 V3. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações. Se você quer assistir o comparativo entre o Xeon 2640 V3 e o 2620 V3, acesse esse vídeo que está aparecendo aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.